Bom dia, boa tarde, boa noite, pessoal. Tudo bem com vocês? Meu nome é Maria Luísa, sou professora aqui do Dedicação Delta. E hoje, mais uma aula do nosso Alvo Certo, principais temas para carreiras policiais. Nós vamos falar sobre remédios constitucionais, um tema de extrema importância. Dentro ali do tema dos direitos fundamentais, geralmente cai alguma coisinha em prova. Nós vamos ver os principais remédios, explicar cada um deles, apontando sempre o que cai em prova. E aí, no final, se der um tempinho, a gente vai ver as questões de prova, como elas cobram esse assunto. Essa aula vai ser dividida em duas partes, devido à complexidade ali e à variedade desses remédios, para que a gente possa abranger o máximo de conhecimento possível, não ficar nada para trás. Então vamos começar, claro, com a parte conceitual, né? Muito importante a gente ter sempre um conceito na cabeça, para que, quando a gente vai estudar e pensar numa prova discursiva oral, a gente tem que sempre ter um conceito sempre introdutório aí para a gente já ir captando para escrever ou falar em todas as fases. Então, o que são remédios constitucionais? São garantias constitucionais que têm o formato de ações judiciais. Lembramos que garantias são normas de conteúdo assecuratório. Então, um ponto aqui, né? Os direitos fundamentais são normas declaratórias, então previsão ali dos direitos. Mas essas garantias, né, são normas assecuratórias, porque elas vão assegurar que aquele direito declaratório ele seja exercido, ou se violado, assegure ali a restituição daquele direito, a proteção daquele direito declaratório. Então, é isso que o próprio conceito diz, né? Visa assegurar esses direitos fundamentais. Assegurar o seu exercício, assegurar a sua reparação também, caso seja violado. No caso dos remédios, essas garantias são instrumentalizadas processualmente como habeas corpus, ação constitucional destinada a tutelar a liberdade de locomoção. Esse aqui é o conceito de Flávio Martins. E aqui a gente coloca, né, quais são os remédios constitucionais previstos. Além do habeas corpus no mandado de segurança, nós temos o mandado de injunção, ação popular e ação civil pública, e o habeas corpus e habeas data ali também como previsão constitucional, ok? E aqui, do conceito, eu já faço uma pergunta para vocês. Remédios constitucionais e garantias são sinônimos? Não, gente. Isso é uma questão de prova e é errado falar que são sinônimos. O remédio constitucional é uma espécie, né, do gênero garantias. Existem garantias na Constituição que não tem forma de remédio constitucional. E existem remédios ali, os remédios sempre serão garantias, né, assecuratórias, mas nem sempre uma garantia vai ter forma de ação judicial. Então é importante saber que a garantia é o gênero da qual o remédio constitucional é espécie. Passando aqui para a previsão constitucional do habeas corpus, que vai ser o primeiro remédio constitucional que nós vamos falar. E, inclusive, o habeas corpus, ele é um tipo de remédio constitucional, que também é uma garantia constitucional, mas, para citar um exemplo do que não é um remédio constitucional, do que é só uma garantia, por exemplo, o sigilo da fonte, né? É uma garantia constitucional que não se traduz num remédio. Um exemplo aí para vocês terem para diferenciar. Então, habeas corpus está previsto lá na Constituição, no artigo 5º, né, que diz que conceder-se habeas corpus sempre que alguém sofrer ou se achar ameaçado de sofrer violência ou coação em sua liberdade de locomoção, por ilegalidade ou abuso de poder. O que a gente tem que tirar aqui desse primeiro ponto do habeas corpus? O habeas corpus ele pode ser preventivo ou repressivo. O repressivo ele vai atuar quando alguém já sofrer essa restrição à sua liberdade de locomoção. Já o preventivo, que é também chamado de salvo-conduto, ele ocorre nas hipóteses em que alguém, nesse ponto que alguém se achar ameaçado de sofrer violência ou coação. Então, quando há um risco ali iminente a essa privação de liberdade do agente. Nesse caso, se pede um habeas corpus preventivo e aí a pessoa teria esse salvo-conduto como uma forma de resguardar ali a sua liberdade de locomoção. Importante, a gente vai frisar que o único direito que o habeas corpus ele acaba protegendo, né, atualmente, é a liberdade de locomoção. Então, se não houver risco à liberdade ou ameaça ou lesão à liberdade de locomoção, não será o habeas corpus o instrumento que vai garantir essa preservação desse direito, tá? A gente vai ver mais para frente qual que é essa diferenciação. Como havia falado, então, a proteção, o direito de locomoção, que é o de ir, vir e permanecer do indivíduo, é o único protegido
pelo habeas corpus. Então, a gente tem que analisar se é esse direito que está sendo violado ou sofrendo ameaça para entender se vai ser o habeas corpus que vai ser o instrumento cabível ao caso. Aqui é importante, o habeas corpus, ele vai abranger tanto a ofensa direta à liberdade de locomoção, então pensemos aí em alguém com a sua liberdade privada mesmo, né, já com a privação da liberdade feita, quanto a indireta ou a reflexa. E aqui que é importante, né, a questão da liberdade atacada, né, indiretamente, violada indiretamente, eu cito sempre como exemplo o trancamento anômalo do inquérito policial. Por quê? Quando não há justa causa para a tramitação de um inquérito policial, há ao final, né, tanto do processo como até mesmo do inquérito, por questões de uma possibilidade de uma prisão preventiva, de uma prisão temporária, há um risco à liberdade daquele indivíduo. Então, há uma ilegalidade se o inquérito policial está tramitando sem uma justa causa. Impetra-se um habeas corpus porque só o trâmite do inquérito, ele não está privando o agente de liberdade. Mas lá na frente, né, no final do inquérito ou do processo, há um risco indireto ali da liberdade do indivíduo. Há uma possibilidade de medidas cautelares, há a possibilidade de uma condenação. Então vejam que há um reflexo que permite a utilização do habeas corpus nesse caso. Então, ela pode ser uma violação direta, então o agente está preso ali naquele momento, ou uma indireta que pode vir, né, essa liberdade de locomoção a sofrer restrição, também pode ser impetrado o habeas corpus. Importantíssimo, ele é uma ação de natureza penal e gratuito. O próprio dispositivo da Constituição traz que são gratuitas as ações de habeas corpus e habeas data e, na forma da lei, os atos necessários ao exercício da cidadania. O habeas corpus é o principal remédio constitucional que tem algumas, digamos, flexibilidades, né, como a gratuidade, como a desnecessidade de advogado. Isso porque a liberdade de locomoção é um direito fundamental extremamente caro à nossa Constituição, ao nosso ordenamento jurídico. É só a gente pensar que a prisão de alguém, né, ela deve ser muito bem fundamentada, ela é a última ratio. Então, a liberdade do indivíduo é um dos direitos fundamentais muito importante. Então, há algumas flexibilizações, né, algumas garantias a mais no habeas corpus que não tem nos outros remédios, justamente pelo direito que ele acaba resguardando. Importantíssimo também a legitimidade para impetrar habeas corpus. Nós temos a figura do impetrante, do paciente e da autoridade coatora, que também pode ser chamado de impetrado. Essa legitimidade, então, do impetrante, ela é universal. Qualquer pessoa do povo ali, nacional, estrangeiro, pode impetrar habeas corpus, inclusive pessoa jurídica. Não confundir a legitimidade para impetrar com a legitimidade para ser paciente. Qualquer pessoa também pode ser paciente, mas a pessoa jurídica ela não pode ser paciente. Por óbvio, a pessoa jurídica ela não tem possibilidade de sofrer restrição à sua liberdade, né, de locomoção. Então, somente poderá ser paciente uma pessoa física. No entanto, o habeas corpus pode ser impetrado por uma pessoa jurídica em favor de um paciente pessoa física. Então, aqui, pode impetrar qualquer do povo, nacional ou estrangeiro, independentemente de capacidade civil, política ou profissional, estado mental, pode ingressar ali em benefício próprio ou alheio. Lembrando, então, do benefício próprio, se for pessoa jurídica, não pode, somente em favor de um terceiro. Não exige capacidade postulatória, então não exige advogado ali para impetrar, como já falamos, né? Principalmente por essa questão de um direito ali tão importante ao nosso, né, no nosso ordenamento jurídico. E o coator pode ser tanto autoridade pública como um particular. Então, pensemos aí numa situação de que uma clínica psiquiátrica particular acaba por restringir a liberdade de um paciente, né? A família quer tirá-lo de lá e ele quer sair de lá, mas a clínica entende por bem, né, segurá-lo, né, dentro da clínica, e aí, nesse caso, caberá sim um habeas corpus em face de uma autoridade particular, tá? Competência para julgamento do habeas corpus, né? Em regra, a competência vai se dar por qual autoridade é aquela coatora, né? Qual é a autoridade, pensando aqui em autoridades públicas, que está sendo aquela a violar o direito à liberdade. Então, a Constituição, ela prevê algumas exceções a essa regra que vai
atribuir a competência em razão do paciente. E eu recomendo ler esses artigos da Constituição que versam sobre essas exceções, né? Não colocamos todos aqui porque é só a leitura da lei mesmo e tem algumas peculiaridades. Mas, por exemplo, o artigo 102, inciso 1, a linha D da Constituição, que versa sobre as competências do STF, diz que o habeas corpus, sendo paciente qualquer das pessoas referidas nas alíneas anteriores, que seria o presidente da República e vice e os ministros de Estado, vai ser julgado pelo STF. Então, veja, normalmente, né, a regra é que a autoridade coatora seja a determinante para a competência do julgamento do habeas corpus. Pensando, por exemplo, numa autoridade federal, vai ser julgado por um juiz federal, né? Uma autoridade estadual seria julgado por um juiz federal de instância superior, dependendo ali qual que é o cargo da autoridade coatora. Mas, em razão ao paciente, quando ele tiver alguma circunstância ali qualificadora, né, uma característica especial, como, por exemplo, o presidente da República, nesse caso, o STF vai julgar ali o habeas corpus quando for paciente essa pessoa, tá? Os artigos que a gente tem que ler, as competências do habeas corpus do STF, artigo 105, que é as competências para julgar do STJ, 108 e 109, que versa sobre os tribunais regionais federais e os juízes federais. Então, seriam os principais artigos que a gente tem que ter em mente quando se tratar de habeas corpus em razão do paciente. Outro ponto importante e existente na Constituição é o artigo 142, parágrafo 2º. Não caberá habeas corpus em relação a punições disciplinares. Esse artigo a gente tem que ler com uma ressalva. Essa vedação da Constituição trata somente quanto ao mérito daquele habeas corpus, né, daquela decisão, na verdade, ao mérito daquela punição disciplinar. Haja vista que existem algumas peculiaridades na legislação militar. Ocorre que, quanto à legalidade daquele ato, cabe sim habeas corpus. Então, a gente tem que ler esse trecho da Constituição fazendo essa ressalva. Não se analisa o mérito, mas se analisa a legalidade. Por exemplo, o poder disciplinar, a hierarquia, né, daquela autoridade que impôs aquela punição, se está certa, se está errada, né, uma questão de competência. Então, realmente, quanto à legalidade, é possível. O que não vai ser possível é se imiscuir no mérito daquela punição. Então, leiam esse dispositivo com essa ressalva, que já foi muito discutido e hoje é o entendimento que se tem. Habeas corpus coletivo. Então, vamos lá, né? Diferente do mandado de segurança coletivo, que tem previsão na Constituição, do mandado de injunção coletivo, que tem previsão em lei especial, é uma questão do habeas corpus coletivo que não existe previsão em lugar nenhum. Não existe previsão, no caso, em lei ou na própria Constituição. Mas o STF admitiu, no HC 143.641, que foi aquela questão das mulheres presas as mulheres grávidas, né, que estavam presas ou que tinham filhos, até 12 anos, com deficiência mental, enfim, que até depois foi inserido no Código de Processo Penal, no artigo 318A ao B. E essa discussão do STF virou um paradigma ali, né, uma referência sobre a possibilidade de impetração de habeas corpus coletivo. Então, teve essa decisão emblemática ali em 2018, que inclusive depois virou, né, um dispositivo legal no Código de Processo Penal, e aí teve essa adoção do habeas corpus coletivo, sem que houvesse previsão no ordenamento, mas com aí um embasamento jurisdicional, né, judicial, pela jurisprudência do STF. Então, é admitido sim. O que ocorre, né? Não há essa previsão no ordenamento jurídico. Então, quem que é o legitimado para se impetrar esse habeas corpus coletivo? Não é qualquer pessoa. O STF entendeu que se usa por analogia o disposto na lei do mandado de injunção. Então, o artigo 12 da lei do mandado de injunção traz quem são os legitimados para o MI, e aí se vai utilizar esse dispositivo para entender quem são os legitimados do habeas corpus, que seriam o habeas corpus coletivo, o Ministério Público, o partido político com representação no Congresso Nacional, a organização sindical, entidade de classe ou associação legalmente constituída e em funcionamento há pelo menos um ano, e a Defensoria Pública. Então, esse habeas corpus coletivo trouxe esse requisito também, e são essas pessoas aí que vão poder impetrar o habeas corpus coletivo em favor aí de uma coletividade de pessoas.
Importante quanto ao habeas corpus coletivo, e que também foi decidido nessa decisão do STF, é que deve ter pessoas, né? Esse coletivo não pode ser uma pessoa indeterminada. Tem que ser uma pessoa determinada ou pelo menos determinável. No caso das mulheres presas, é possível se fazer uma determinação, uma identificação de quem são as mulheres presas que atendem os requisitos. Então foi admitido sim esse habeas corpus coletivo. Eu trouxe aqui as principais súmulas referentes ao habeas corpus que já vimos cair em prova e que se repetem muito. Então, súmula 693 do STF, não cabe habeas corpus contra decisão condenatória à pena de multa ou relativa a processo em curso por infração penal a que a pena pecuniária seja a única cominada. Claro, se só a multa é a cominada para aquele crime, né? Não há privação ao direito, não é risco a privação ao direito de locomoção. Então, não é possível. Deve haver uma ofensa direta ao direito de locomoção ou ao menos reflexa. Aqui nem a reflexa existe, porque a única pena a ser cominada é a de multa. Após aquela mudança, né, na legislação, não me recordo direito o ano, gente, mas tem aquela mudança que agora, né, a pena de multa, quando ela não paga, ela é inscrita em dívida ativa. Ela não é mais convertida em prisão. Então, muito menos agora, se é possível impetrar um habeas corpus contra uma decisão de pena de multa, né, uma condenação à pena de multa. A súmula 694 do STF diz que não cabe habeas corpus contra a imposição da pena de exclusão de militar ou de perda de patente ou de função pública. Novamente, não há risco à liberdade de locomoção. Aqui, a perda do exercício da função, né, do cargo, então também não é habeas corpus. Súmula 695 do STF, não cabe habeas corpus quando já extinta a pena privativa de liberdade. Não há pena aqui de prisão, né, no caso, risco de prisão. Podem ver que a lógica que a gente tem que utilizar é: há risco de prisão ou não há risco de prisão, né, de privação da liberdade, melhor dizendo. Se houver, cabe habeas corpus. Se não houver, como nesses casos aqui, não será cabível habeas corpus. Passando então ao próximo remédio constitucional. Sem dúvidas, o habeas corpus, o mandado de segurança são os mais cobrados em prova e os mais importantes. E o mandado de injunção também vem sendo bem cobrado, tá? Mas, de fato, essa primeira aula é a que traz requisitos mais importantes para a gente entender os principais remédios. Então, mandado de segurança, também previsão constitucional lá no artigo 5º, conceder-se-á mandado de segurança para proteger direito líquido e certo, não amparado por habeas corpus ou habeas data, quando o responsável pela ilegalidade ou abuso de poder for autoridade pública ou agente de pessoa jurídica no exercício de atribuições do poder público. Então, desse primeiro ponto da Constituição, a gente pode ver que não amparado por habeas corpus ou habeas data traz o mandado de segurança como uma ação residual, que só será cabível quando esses dois instrumentos não forem possíveis de ser utilizados. Como eu havia falado, se não há privação da liberdade de locomoção, né, esse risco ou ameaça dessa privação, não será habeas corpus, e a probabilidade de ser mandado de segurança é muito grande, tá? Porque o habeas data, ele tem algumas hipóteses que se referem mais a dados, informações. Então, se não for hipótese de habeas data, também será de mandado de segurança. Mas não havendo privação ou risco à privação de liberdade, é muito grande a chance do remédio correto ser um mandado de segurança. E aqui ele visa a proteção de um direito líquido e certo. O que é esse direito líquido e certo? É aquele direito que ele pode ser manifestado e comprovado mediante prova pré-constituída. Então, eu não preciso de uma instrução processual, eu não preciso ouvir testemunhas, eu não preciso produzir provas. Eu já tenho o documento, eu já tenho as provas pré-constituídas e eu consigo ingressar com mandado de segurança para proteger um direito que já está ali, que é latente e que pode ser observado sem que seja necessário uma instrução probatória. Assim, a demanda ela é julgada com mais agilidade. Passando, então, algumas características que já vimos aqui, né? É uma ação residual subsidiária e civil mediante prova pré-constituída. Temos a questão da legitimidade. Então, quem vai ser o legitimado para exercer esse mandado de segurança? Aqui, a legitimidade ativa, diferente do habeas corpus que admite a impetração por terceiros, quem está impetrando aquele mandado é o próprio detentor do direito. Então, a legitimidade ativa vai ser esse detentor do direito.
pessoa natural, pessoa jurídica, Ministério Público, órgãos públicos despersonalizados que tenham capacidade processual, etc. Então, esses legitimados vão demonstrar que eles têm algum direito que está sendo violado e aí vão impetrar. Contra quem? Contra a autoridade coatora que está ali violando esse direito líquido e certo. O artigo 6º, parágrafo 3º da lei do mandado de segurança fala que considera-se autoridade coatora aquele que tenha praticado o ato impugnado ou da qual emane a ordem para a sua prática. A gente vai ver que isso tem até... Deixa eu me colocar aqui. A gente vai ver que isso tem até uma questão da teoria da encampação muito importante cobrada em prova. Então, a competência também vai depender da categoria da autoridade coatora e a sua sede funcional, definido em leis infraconstitucionais. Da mesma forma que o habeas corpus tem algumas exceções previstas na Constituição, o mandado de segurança também vai ter exceções previstas na Constituição, naqueles artigos que eu já falei para vocês lerem, né? A competência do STF em alguns momentos, STJ, juízes federais, que também vai levar muito em consideração o paciente e a autoridade coatora. No caso do mandado de segurança, leva mais em consideração a autoridade coatora do ato. Nós temos que ver que o julgamento tem que se dar por uma autoridade que não vai sofrer ali um risco à sua isenção e imparcialidade decorrente de hierarquia. Então, leiam aqueles artigos também referentes ao mandado de segurança. Esse fato aqui, nessa questão do mandado repressivo e preventivo, eu até coloquei aqui porque ele é muito importante. Então, o mandado de segurança ele vai ser repressivo quando o direito ele já for violado, né, ele já foi violado e ele precisa, né, ser reparado. Só que o prazo do repressivo apenas, ele é de 120 dias, contados da ciência daquela pessoa que está, né, do legitimado ativo, daquela pessoa que está sofrendo a violação, daquele ato proferido. O prazo, ele é decadencial. Prazo decadencial não se interrompe nem se suspende. A partir da ciência daquele prazo, conta-se 120 dias para que seja impetrado ali o mandado de segurança sob pena de decadência do direito, de não poder mais exercer aquele direito. E existe o mandado de segurança preventivo. Esse, por óbvio, como está com um risco, né, uma ameaça à violação desse direito, não há ainda o exercício desse ato propriamente dito, né, com data, esse caso não tem, obviamente, um prazo decadencial previsto. Mas é importante lembrar do prazo de 120 dias do mandado repressivo, porque esse é muito cobrado em prova. E lembrar que ele é decadencial, né? Ele não suspende nem se interrompe. Havia, então, aqui já mencionado sobre a teoria da encampação, que versa sobre a competência ali, principalmente do mandado de segurança. A teoria da encampação, ela serve para não extinguir o mandado, né, para manter aquele julgamento quando preenchidos alguns requisitos, né? Seria uma forma de relativizar esse erro na indicação da autoridade coatora, que muitas vezes, né, a pessoa que está impetrando, ela não tem muita noção de questão hierárquica, de competência. Então, para manter esse mandado de segurança e relativizar um pequeno erro na indicação, o STJ, então, sumulou sobre a teoria da encampação. A súmula 628. A teoria da encampação é aplicada no mandado de segurança quando presentes, atenção, cumulativamente, os seguintes requisitos. Primeiro requisito, a existência de vínculo hierárquico entre a autoridade que prestou informações e que a ordenou a prática do ato impugnado. Supondo, então, que uma autoridade ordenou a prática do ato, mas o mandado de segurança foi impetrado contra a autoridade errada. Mas essa autoridade que ordenou o ato, né, que deveria ter sido a certa, apesar de não ter se manifestado, essa que fez o ato, ela prestou informações. Então, ela se manifestou a respeito do mérito das informações prestadas, segundo o requisito. Então, dentro da resposta dela, havia essas informações necessárias ao julgamento ali do mandado de segurança. Então, o fluxo do processo, né, desse remédio, ele foi seguindo seu fluxo normal, com esse pequeno erro em relação à competência. Nesse caso, se, terceiro requisito, não houver ausência de modificação de competência estabelecida na Constituição Federal, é possível que o julgamento do mandado siga seu fluxo normal, sem que seja necessário, né, extingui-lo em razão da autoridade ali errônea.
Esse terceiro requisito seria o caso, por exemplo, do paciente ser alguma daquelas pessoas do artigo 102, né, da Constituição ali, que seria julgado pelo STF. Nesse caso, indicando o paciente, né, indicando a pessoa errada, haveria, né, ausência de modificação, não haveria ausência, haveria modificação de competência, porque lá no artigo 102 e 105 também há previsão de qual é a competência para julgar determinadas autoridades em razão de mandado de segurança. Então, indicando a autoridade coatora errada, por óbvio, iria mudar a competência. Se não for o caso, né, estão preenchidos esses 3 requisitos e não havendo ali a modificação da competência, é possível sim que seja ali o mandado de segurança julgado sem a sua extinção, garantindo o direito daquela pessoa. Alguns entendimentos também simulados importantes que caem em prova sobre o mandado de segurança é a súmula 510, praticado ato por autoridade no exercício de competência delegada, contra ela cabe o mandado de segurança ou a medida judicial. Então, presume-se que a autoridade coatora é aquela que exerceu o ato, ainda que tenha sido delegada essa atribuição a ela. Então, uma competência que foi delegada, mas que a autoridade coatora, ela vai ser aquela que exerceu o ato. A súmula 266, não cabe mandado de segurança contra a lei em tese. Por óbvio, o mandado de segurança ele visa proteger um direito líquido e certo ali exercido, e o remédio, né, que na verdade não é o remédio, a ação correta para a lei em teses é dentro do controle de constitucionalidade, uma ADI, uma ADO, né, uma ação declaratória de constitucionalidade, uma ação direta de inconstitucionalidade. Então, não é o mandado de segurança o caminho correto para impugnar uma lei em tese, né? Uma lei que é abstrata e não de efeitos concretos. E a súmula 268 do STF, não cabe mandado de segurança contra a decisão com trânsito em julgado, haja vista que existem outras formas, né, outros recursos que vão ser possíveis de serem impetrados, né, não recursos, mas a revisão, né, a ação rescisória, enfim, existem outras demandas quando já tenha sido julgada a ação. Diferentemente do que do habeas corpus, o mandado de segurança coletivo ele tem previsão constitucional. Então, está lá no artigo 5º. O mandado de segurança coletivo pode ser impetrado por partido político com representação no Congresso Nacional, organização sindical, entidade de classe ou associação legalmente constituída em funcionamento há pelo menos 1 ano, em defesa dos interesses de seus membros ou associados. E esse mandado de segurança coletivo, ele versa a defesa de direitos coletivos e individuais homogêneos contra ato, omissão, abuso de poder por parte de autoridade, conforme também o mandado de segurança normal, individual. Os direitos coletivos são aqueles indivisíveis de que seja um titular, uma categoria ou grupo de pessoas. E os direitos individuais homogêneos, eles têm uma origem comum. Então, nesse caso, impetra-se um mandado de segurança, só que coletivo, diante da pluralidade, né, de legitimados ativos aí que que tem esse direito líquido e certo a ser resguardado. Um ponto importante aqui que nós temos que também analisar, que é o último ponto que a gente vai falar dessa aula, é que a súmula 629 do STF diz que a impetração de mandado de segurança coletivo por entidade de classe em favor dos associados independe de autorização destes. Isso porque aqui nós temos a substituição processual e não a representação processual. O que é a substituição processual? O legitimado ativo, no caso a associação, vai agir em nome próprio, versando ali sobre direito alheio, visando proteger direito alheio. Diferente da representação, que na representação processual eu ajo em nome próprio, distinguindo, né, defendendo direito alheio. Então, eu estou falando em meu nome para proteger outro direito. Desculpa, gente, a representação eu estou dizendo em nome alheio, falando em nome alheio para proteger direito alheio. Então, como eu estou representando outra pessoa, eu preciso de autorização para representar aquela pessoa. Na substituição, eu estou falando em nome próprio, então eu não estou falando em nome da outra pessoa. No caso da associação, é a substituição. Em que pese eu estar defendendo o direito alheio, eu estou falando em nome próprio. Vejam que até eu estou confundindo, né, os termos, então a gente não vai confundir mais.
Substituição não precisa de autorização. O que vai precisar de autorização é a representação processual. E aqui na súmula 630, a entidade de classe tem legitimação para o mandado de segurança, ainda quando a pretensão veiculada interesse apenas a uma parte da respectiva categoria. Desse ponto do mandado de segurança coletivo, eu presumo que são as principais jurisprudências sobre o tema, e o que é muito cobrado em prova é essa questão de ser necessária a autorização dos associados ou não. Pessoal, uma pausa aqui. Na próxima aula, nós vamos falar do mandado de injunção, habeas data, ação popular e ação civil pública para terminar esse tema dos remédios constitucionais. Até já!